que foi aberto em 2013 para apurar os trabalhos do transporte coletivo. E o vereador desceu-lhe o sarrafo aí na Embracol. Dá uma olhadinha aí, põe na tela, que essa matéria eu fiz e conferi de perto. Veja aí. Na última semana, os vereadores concluíram os trabalhos da comissão especial que tinha por objetivo averiguar as condições do transporte escolar municipal. O vereador, presidente da comissão especial, Dr. Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, fez um relato da comissão iniciada em 2013 para apurar supostas irregularidades do transporte escolar. A questão do transporte escolar, desde que houve a licitação desse serviço em 2005, já logo de início foi objeto de uma ação civil pública, foi objeto de ação popular minha também, né? Todo mundo sabe que lá na época a administração do Nelson Turek intencionalmente direcionou para o Darcy Lignani vencer, a um ônibus que logo na época eu era vereador naquele mandato. Nós ouvimos então o secretário de Educação na época, os ônibus que a Embracol, na realidade, a empresa, como diz o Darcy Lignani, é uma empresa brasileira de coleta de lixo. E ele queria o lixo, mas não deu certo o esquema lá com o Nelson Turek e o Carlos Singer, eles acabaram acertando no transporte escolar, ele trocou o edital, mudou os ônibus. Os ônibus eram de 10 anos de fabricação, ele deixou ilimitado, o Darcy correu lá no interior de São Paulo, comprou todos os ônibus que transportavam, ônibus que já tinham sido encostados do transporte de cortadores de cana, ele trouxe para transportar aluno aqui, deu maior confusão, porque era refúgio do refúgio, né? E, então isso vem na justiça, né? E o município vem renovando esse contrato sem condições nenhuma, a empresa nunca teve garagem, aí o município deu terreno para a empresa ter garagem, né? Inclusive segurou a abertura daquela rua ali ligando a Tadeu Nunes ali com a Pedro Viriato, que daria um acesso antes aqui para reduzir porque a gente tinha um confronto grande em frente ao Detran, né? Lá no final da Ney Braga, começo da Tadeu ali, a gente tem aquele confronto grande ali, a gente estava abrindo uma rua atrás, o Darcy foi lá, que eu sou aviador, não pode ter essa rua aqui porque vai atrapalhar o pouso e decolagem dos aviões, mas os ônibus dele podem ficar lá. Né? Na realidade, ele queria aquele terreno para ele. Então, é uma pouca vergonha, uma falta de vergonha daquelas tamanho família mesmo. Né? Faz, vocês são idiotas, eu vou bater na cara de vocês. Bate nos outros, na minha não. Para mim não vai servir. Aí nós fizemos a comissão especial pela qualidade do transporte, concluímos o trabalho agora, a vereadora Vilma foi relatora. Rapaz, a gente ia com os estagiários lá para tirar foto, porque de cada ônibus, pelo menos 2 ônibus tem o pneu careca de tudo, sabe? Então os caras iam lá para fotografar, ele batia, chamava o advogado, manda o Luiz Alfredo vir aqui que eu quero ver a entrada. Aí tinha que ir lá, tinha que fazer, fotografar, os bancos tudo arrebentado, cinto de segurança estourado, os ônibus pega uma subida, o ônibus ferve, tem que parar, tem que pôr água no radiador dos ônibus. Aí eles têm uma coisa que chama de bater KM, é um termo que os motoristas usam. Ele não tem a quantidade de alunos e ele não tem os percursos que a licitação previa. Então você fala, eu vou contratar um ônibus para fazer até, digamos, 72 mil quilômetros por mês. Até. Você pode fazer 50, pode fazer 40, pode fazer 60. Ele não. Ele põe os ônibus para rodar vazio para fechar os 72 mil que o contrato prevê. Vazio, ele anda vazio. Tem linha que ele sai, por exemplo, ali da empresa, da Embracol, perto do Detran, vai lá no 128 e volta. Vazio. Como os estagiários estavam dentro fazendo, né? Aí o cara falava assim, nossa, mas o ônibus está vazio. Cadê o aluno? Aí a mãe falava, aqui aluno, rapaz, você sabe que não tem aluno aqui nesse dia, vocês não têm vergonha na cara mesmo, né? E o motorista ficava meio assim. Mas depois, como a gente esticou muito, acabou gerando uma amizade. E o Darcy é arrogante, não só com o dinheiro público, como é também com os empregados dele. Então, como ele xinga muito os caras, fala que os caras não prestam, os caras acabam ficando chateados e acabam entregando essas informações pra gente, sabe? Então, ele conta como que roda vazio, por que roda vazio, como é que faz para bater KM. E a qualidade... Aí nós fomos pegar os laudos de inspeção, né, que ele faz lá em Umuarama. E aí o motorista falou, cara, como é que você faz esse laudo se a gente soube que no dia seguinte você estava fervendo ou você estava sem freio, isso ou aquilo? Eu falei, não, tem uns esquemas lá, porque o cara deve dar o laudo. Tanto é que uma das conclusões do relatório é comunicar ao Detran, né, que essa empresa de Umuarama está dando o laudo para os ônibus sem ter qualidade de rodar normal, sabe? Dá o laudo como se o ônibus tivesse ótima qualidade. O cara disse que o ônibus quebra daqui para lá e de lá para cá, esse mesmo chega lá, o laudo sai. O laudo sai, joia. Então, ele faz essas palhaçadas, eu acho que tudo é tonto. Você vê fisicamente o ônibus andando na rua, você vê que é uma coisa velha, estourada, arrebentada, lógico. Você está ganhando 50, 70 mil a mais do que poderia receber. Você, ao longo dos anos, você começou isso há 8 anos atrás, mais 2 são 10. Em 10 anos, ninguém é tão tonto que não consegue. Ele consegue pegar umas outras licitações, outros pontos de equilíbrio e vai melhorando e a empresa vai crescendo, sabe?
Então, e as pessoas que vão saindo de lá, vêm contando como é que foi, né? A figura do Toninho, por exemplo, né? Que é lá da Secretaria de Educação. Ele é o supervisor pela prefeitura, em tese, mas também é o controlador de frota do cara. Então, ele fica dos dois lados, sabe? Aí as linhas. A última vez que a gente conferiu fisicamente as linhas rurais foi em 1996. De lá para cá, a gente usa essa mesma tabela. Eu falei, mas como? Vocês não vão nem lá no trecho? Aí você vai lá no usuário, por exemplo, na usina. O trecho foi reduzido lá em 7, 8, 10 quilômetros. Por quê? Por mal conservação das estradas. Eles fazem linhas alternativas. Mas na hora que vem a planilha, continua o mesmo valor cheio. Mas se você reduziu fisicamente, você não vai até o final da usina, você vai soltar metade da usina, por que essa linha continua recebendo igual? Ou aqui na região da Boa Esperança, do Piquirivaí, é a mesma coisa. E o relatório que concluiu agora dia 5, vai para o plenário, expõe todos esses motivos, todas essas coisas. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade do judiciário, ele era mais lento. Então, a gente está comunicando quem? Todo mundo que a gente pode comunicar. A prefeito, prefeito, você vai perder a tua fazenda, aí você continuar desviando dinheiro assim, se não tomar cuidado. Tribunal de Contas da União, vocês estão dando dinheiro para o transporte escolar lá em Camorão, só que o dinheiro está desviando assim. O Tribunal de Contas do Estado, está vindo dinheiro do Estado para ajudar no transporte, está desviando assim. O Detran, essa empresa de inspeção aqui está testando ônibus que nitidamente a gente viu que os ônibus estão com pneu careca, dificuldade de freio, com direção, a postura do ônibus, os vidros lacrados, não tem cinto de segurança, o banco rasgado, né? Existem outras questões de ordem institucional também. Você sabe que quando você não tem um bom controle, os alunos também são indisciplinados. O ônibus é utilizado para ajudar esses caroneiros, porque não terminou ainda aquela licitação para que você dê linhas opcionais, não do transporte, mas do ônibus regular, para que essas pessoas que moram na zona rural venham à cidade e saiam delas. O poder público não provê elas disso, então elas acabam tendo que usar o transporte escolar como uma carona. Enquanto você não dá uma outra opção, eu confesso que eu sou favorável que você faça isso no primeiro momento. O que não pode é o caroneiro fazer do ônibus uma circular todo dia e ainda determinar os horários que ele quer que passe e quer que pegue ele. Entendeu? Teve um caso, os estagiários ficaram ensandecidos, né? Eles vieram no sentido ali do Lar Paraná, parou no João de Oliveira Gomes, né? Que era comendador, né? Na Guilherme, né? Na Guilherme, né? E teria que vir aqui na Vila Urupês. O que você faz? Você segue a Guilherme e vem embora. Já que ele saiu da Guilherme, pegou lá pela altura do Devete de Paulo Xavier, veio no sentido aqui da João Bento, entrou aqui na João Bento para baixo aqui da José Custódio, subiu até acabar, pegou lá por foto da Laurindo Borges, subiu à esquerda para chegar na Vila Urupês, no colégio da Vila Urupês para deixar os alunos. Então ele faz essas rotas alternativas exatamente para fazer o que eles chamam de fechar a KM. Entendeu? Determinado pela empresa. O motorista diz que é a ordem expressa da empresa. Gastar diesel, rodar quilômetro para o município poder pagar. Para pagar. Então, isso é uma coisa assim que deixa a gente ensandecida. E ele gosta, sabe? Quero ver quem tem peito aqui, quero ver se tem promotor, quero ver se tem isso, quero ver se tem aquilo. Eu sou do PT, eu mando no PT, eu tenho 18, 19 sindicatos que eu abri aqui. Eu sou assim. Quem fala isso? O Darcy Lignani fala. Aí vem o advogado, quero ver se o Luiz Alfredo vai me pegar e tal. Eu falei assim, eu não tenho nada contra o Darcy. Eu tenho contra a postura que ele adota. Ele quer ser gigolô de poder público? Fique com as consequências também. Não pode ficar só com a parte boa, tem que ficar com a parte ruim. Perde um pouquinho dos bens, fica com uma ação de improbidade, pega uns diazinhos de cadeia, não tem problema. Você pode comandar a gestão pública se beneficiando economicamente a todo momento, mas tem que aguentar o lado ruim. O lado ruim, de vez em quando, fica na cadeia um pouquinho, pega uns processos crime, pega um flagrante, perde um pouquinho de bens, porque é uma troca. Vive bem durante os períodos. Veja aí o pessoal que está no Papudo, o pessoal que está hoje na Polícia Federal. Tem parte boa. De vez em quando tem que renunciar ao mandato, de vez em quando tem que aguentar o rojão também. Não adianta. A lei, eu até acho que isso é um pouco da natureza, da mãe natureza, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Se você pular no mar sem prestar atenção, você bate a cabeça na pedra. Né? Você pode ganhar mais, você pode ter mais risco, mas de vez em quando tem algumas consequências. Machuca um pouquinho. O poder público, ele dá um dinheiro bom, ele dá um conforto, deixa até você rico, mas de vez em quando ele toma também. Do jeito que ele vem, ele vai ter uma dorzinha de cabeça no final da carreira dele. Mas é muito difícil, porque é muito assombroso, né? A troca dos editais são vergonhosas. O direcionamento da licitação dele é vergonhoso. A forma como ele aditiva os contratos, né? A lei permite que você aditive 25%, né? Ele já aditivou quase 400%. Entendeu? E quem assina vai junto. Até porque o setor de licitação aí no período do Moisés está aí, todo mundo sabe o que aconteceu. E não é só o Moisés, tá?
Ele só era um das pessoas que organizava. Veio para mim, o advogado tem culpa, o prefeito tem culpa, o secretário que pagou tem culpa, quem supervisou o serviço tem culpa. Não é só um, não. Pode ser que um está querendo ser boi de piranha, mas tem muito mais gente que acobertou para acontecer. De acordo com o vereador, a ação já foi montada com base nas irregularidades cometidas pela empresa e enviada ao Ministério Público. O Ministério Público fez a mesma coisa. Eu mandei o mesmo material que eu usei, depois eu mandei para o Ministério Público, ele também fez a ação civil pública. A ação foi toda montada e gebrada. Aí me lembro até que eu tive uma discussão muito grande na reeleição do Nelson, principalmente. Eu era candidato a vereador. A Embracol forneceu os ônibus para a Justiça Estadual carregar os eleitores. E 5 horas da manhã o Larcílio Gnano estava ensinando todos os motoristas como é que pedia voto para o Nelson Túrico, mas a Justiça Eleitoral, não, mas ela está aí, ela é concessionária. Eu falei que ele é concessionária, ela é um prestador de serviço que tem 10 ações civil, 10 maneiras de dizer, né? Tem uma baita de uma ação civil pública respondendo aí, porque o cara é parceiro. Então eles usam esses mecanismos, né? Mas fica com aquela aparente legalidade, né? O vereador destacou ainda que a empresa já está com os bens presos com base na ação que tramita na Justiça. Ela já está com os bens presos, já. Já? Já. A indisponibilidade foi decretada lá atrás. Então, essa comissão especial que concluiu agora, ela só veio confirmar o que a gente já sabia há algum tempo, que estava escrito, né? Inclusive, um dos vereadores que mais pediu para que a gente observasse foi o próprio Isidoro, porque ele conhece essa região aqui da Boa Esperança, ele está ali constantemente, está sempre andando, ele via o ônibus indo vazio, voltando vazio, né? O cara saía daqui, buscava os alunos, trazia para a escola, voltava só para comer alguma coisa vazio, vinha vazio de novo, depois pegava. Então, normalmente os trechos acabam sendo duplicados com isso. Então a gente está indicando que tem que ter GPS nos ônibus, tem que ter controle de tráfego, tem que integrar o tacógrafo com a questão do odômetro do carro, que é aquele marcador de quilometragem, analisar, por exemplo, o tamanho do pneu. Se você colocar um pneu de tamanho de bitola menor, o pneu vai rodar mais do que o odômetro, né? No chão ele roda 1.000 metros, mas lá no odômetro ele marca 1.100, né? Porque o tamanho do pneu influencia no odômetro também. Essas observações que são os macetes do negócio, tem que prestar atenção. Dinheiro desviado é sempre alguém que se beneficiando, né, Aldenir? Na administração pública é assim. Então é uma empresa que presta um desserviço para a comunidade. Mas ele está certo, ele é capitalista, mas vai ter dor de cabeça. Essas tetas assim, você pode passar por todo mundo, mas eu sei o que ele está fazendo, está escrito. E está aprovado. Muito bem, está aí então a palavra do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, que foi o presidente desta comissão, que investigou, que buscou toda a informação sobre esse contrato entre a Prefeitura de Campo Mourão e a empresa Embracol, que na verdade, quando foi iniciado o processo para montar a empresa, era para ser uma empresa de coleta de lixo, por isso já disse o nome, Embracol, Empresa Brasileira de Coleta de Lixo. Como não deu certo, segundo o vereador, virou uma empresa de transporte escolar. Muito bem, mas amanhã tem mais uma sequência.